Tá com dúvidas sobre a reforma tributária, não sabe muito bem o que vem por aí? O episódio do Fecha a Conta de hoje trouxe um especialista para esclarecer vários pontos desta reforma. Vem com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do Fecha a Conta. Estamos aqui para falar do tema mais polêmico da atualidade, que mexe com o bolso de todo cidadão e empresário do Brasil. Estamos aqui com o nosso querido Anderson Souza. Isso aí, vamos lá, falar de reforma tributária, hein? E a Isa, Vamos cheia aprender, de dúvidas, gente. Isa. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas do pessoal do Portal Contábeis. Vamos tirar todas, fazer muitas matérias para vocês. Tudo bem. Vamos lá, então, vamos começar. Cara do céu, quanto assunto que nós temos sobre Deixa eu isso. apresentar, hein? né? Quem tá aqui, né? É, O pessoal vamos não lá, sabe. né? É verdade. Nós estamos aqui com um super especialista em tudo que tem a ver com a contabilidade. Lucas Ribeiro, mais conhecido como Lucas Reut. O Lucas, ele tá há muitos anos na área contábil, nessa parte tributária, né, Lucas, de recuperação, e também na área contábil, também de contabilidade em si, né, entender como é que faz lançamento automatizado e saiu em tudo que é jornal do país, maior polêmica, o Lucas aí, robôs trabalhando 24 horas por dia, Você lembra do post? O post nos grupos, eu conheci o Lucas pelos grupos. Como que era aquela Lucas já foi chamada muito que você amado tinha? e muito odiado, né, Lucas? Eu tenho dúvida ainda se eu sou mais amado ou odiado pelo setor, Como é verdade. que era aquela frase no outdoor que saía nos posts? Eu não sei. Vou te contar, despedidas são difíceis. Despedidas, exatamente. Em breve você dará adeus à contabilidade e à gestão financeira da sua empresa. Nossa, mas Eu ele acho fez que pra odiado, hein, arrebentar, né? gente? Ele fez pra arrebentar. Foi odiado. Foi o cara mais comentado nos grupos contábeis. Putz, mas assim, cara, o que o Lucas lá e a Reut fazem é um negócio de outro mundo. É Assim. louco. Os caras estão na frente, Não tem jeito, né? pensando... Eles já estão no futuro há muito tempo, entendeu? Então Já. eles estão pensando já... O cara tem... A Índia trabalha pra ele 24 horas. Ainda tem isso aí lá? Não, acabamos. Sem indiano agora, não tem mais. Muita polêmica. Outra polêmica. Outra polêmica. Não tem. Mas enfim, é um negócio de integração com grande software, com grandes empresas e pensando também em integração de ponta a ponta, né? Desde o pagamento do bancário até lá, já a contabilidade já chegar pronta, leitura de documento informatizado. Então, assim, bastante coisa que tem a ver com a nossa tributação atual. E até, inclusive, introduzindo esse assunto agora em relação a... Cara, muda tudo, acaba a Reut, bota no chão, começa de novo, é isso? Muito bom. Vamos lá. Questionar aí. Lucas, você que já foi banido do Instagram, né, pelas suas polêmicas. Cancelado. Cancelado. Cara, conta pra nós aí, qual que é a sua história aí com essa reforma tributária? A gente acompanhou você ali, estava ali dentro do Senado, ali acompanhando passo a passo e trazendo informações ali pra nós, até quando o pessoal do Portal Contábeis falou... A gente vai falar sobre reforma tributária. A primeira imagem que eu lembrei é você lá, né, tirando a foto lá dentro do Senado. Eu falei, é o cara que tem que trazer aqui, que ele vai ter informações privilegiadas aí pra nós. Então, como foi essa história, cara? O que você decidiu estar lá? Muito bom. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite de vocês. É um Imagina. prazer estar aqui. Uma honra, né? Estar com o maior comediante da contabilidade do planeta Terra. Do planeta, intergalactical. Multiverso, exato. E com você, né, Anderson? O papo, valeu. a sumidade aí da recuperação dos Obrigado, tributos também. cara. Então, é uma honra. Muito obrigado mesmo pelo convite de vocês. Bom, e contando um pouquinho rápido aí da jornada, né? Como é que foi? Quando eu vi que foi aprovado na Câmara, me despertou um alerta muito grande, porque nós estamos acompanhando a reforma tributária há muito tempo. Todas as PECs a gente acompanhou, fizemos live com senadores, com deputados federais, né? Então fizemos já com o Raul, com o Oriovisto Guimarães, com o Luiz Felipe de Orleans Bragança da PEC 7. Então é um tema que nos agrada muito, porque a gente sabe o quanto a reforma é necessária para o Brasil, né? Para todos nós. Não dá para viver na complexidade toda que a gente tem, né? Eu digo que só é bom o sistema tributário brasileiro para o tributarista. A gente ganha dinheiro. Né? Mas dá pra gente ganhar dinheiro um pouquinho mais fácil, sem tanta complexidade. Acho que dá, né, Anderson? Dá. Então, fora isso, tem 10 anos de transição. Então, tem muita coisa ainda para ser feita e para ser discutida, aprendida, enfim, levada para as empresas como oportunidades. Né? Mas lá no Senado, o que eu fiz foi acionar aqueles senadores que nós já vimos falando muito para ajudá-los, para oferecer nosso apoio. E apoio não só técnico, não só um apoio de conceitos envolvendo a reforma tributária, porque isso tem bastante de verdade, mas mais do que isso, o dado.
né, nós podemos colocar para simulações, para fazer uma calculadora da reforma tributária, medir o quanto isso vai gerar de efeitos, não de maneira genérica, como tem se colocado hoje, muitas vezes. Conta média, é hipótese. São 6 hipóteses. Não dá para resumir o Brasil em 6 hipóteses. Nós temos que trazer muito mais do que isso. Exato. Então, o nosso objetivo é fazer análises censitárias do quanto a reforma tributária vai beneficiar ou vai prejudicar cada setor, cada pessoa, cada tipo de consumidor. Então, um consumidor, pessoa física, que não vai se creditar, ele se prejudica ou ele se beneficia com a reforma? E a empresa do Simples Nacional morre com a reforma tributária, porque ela não toma mais crédito e ela não é mais geradora de créditos? Então, tem muito ponto ali perigoso, né, que a gente sabe que pode acabar com o país, né? Pode acabar com muitas empresas, muitas famílias, muitos funcionários, Sim. inclusive. Então, a nossa preocupação foi essa, né? Ir para lá para ajudá-los de uma maneira mais objetiva possível, com informações estratégicas definidas ali em conjunto com eles. E isso tem avançado bem, a gente conseguiu já fazer uma série de validações, de desdobramentos. É uma janela de oportunidade. Né? A próxima reforma daqui 30, 40, 50 anos, nós não estamos mais aqui preocupados em ganhar dinheiro, né? Pelo menos. E é legal pra nós. Você né? não tá mais, né, Lucas? Preocupado em ganhar Isso dinheiro. que eu te dizer, Então, tu tá fazendo um benefício para a lógico. sociedade porque tu não precisa mais de dinheiro. Não. Tá Deus, ótimo esse envolvimento. E eu acho interessante isso, porque para nós também, contadores, é bem legal ver, né, alguém da nossa classe ali envolvendo e podendo dar palpite, né? Claro. Falar assim, aqui é legal, aqui não é. Então é muito legal. Cara, primeiramente aí, parabéns aí pelo trabalho. Imagina. Ô Lucas, e conta um pouquinho pra galera o que é a Reut, pra galera entender também o porquê que você está aqui, Legal. por que você teve acesso ao Senado. Boa. E se a Reut acaba ou não, né, Lucas? Não te respondi isso ainda, Pois é. né? Vou te Vamos ver. responder. Vamos ver. O que é a Reut? Né? Nós nascemos como uma empresa de consultoria tributária. Eu sou tributarista, enfim, passei boa parte da vida fazendo isso, mas também desenvolvi tecnologia por muito tempo. Programei por mais de 20 anos, escrevendo código mesmo, né? Codando. O famoso codar. Isso. E disso nasceu a contabilidade. Então a gente entendeu que tinha uma lacuna para ofertar lucro real, principalmente para as empresas. Então, uma dos nossos primeiros outdoors foi especialistas em lucro real. Colocamos 18 em Curitiba. E foi um grande fracasso, né? Por um bom tempo, até que a gente conseguiu educar o mercado. E aí, quando o mercado entendeu, foi um boom de vendas, deu muito certo. E a gente cresceu de 12 pessoas em 2016 para 75 no mesmo ano. Então, foi assustador. E vários problemas nasceram com isso. Dificuldade de processo, dificuldade de sistema, conseguir organizar tudo isso. E isso nos motivou a desenvolver a nossa própria tecnologia. E aí começamos a desenvolver inteligência artificial e robotização para transformar aquilo que estava na contabilidade na mão das pessoas para que elas tivessem o mínimo de interação possível. O racional era esse. Deu muito certo também, né? A gente conseguiu reduzir mais de 20 pessoas na época só com robô contábil, que era fazer as classificações sozinho. Então, a caneta, para papelaria, vai para o estoque. Né? Mas para nós aqui, é uso e consumo. Então, essa distinção que estava sendo feita por pessoas passou a ser feita pela inteligência artificial com uma curiosidade altíssima. E depois, a gente expandiu isso para uma esteira, para uma jornada, que hoje a gente chama de invoice to pay. Então, ela começa desde recebimento do documento, todos os tipos, fatura, invoice, de fato, boleto bancário, nota fiscal de serviço, mercadoria, passa pela análise fiscal, pela contabilização, pela vinculação, pelo lançamento no RP e o pagamento no banco efetivamente. Então, o que a gente fez foi inverter a lógica da contabilidade. Normalmente, a contabilidade acontece depois do banco. Aqui, ela acontece antes de ir para o banco. Então, isso dá um fôlego muito interessante. Legal. E não ter conciliação, não ter mais que fazer disputas ou discussões tributárias depois. É, de certa forma, uma canibalização do nosso próprio negócio de recuperação tributária. Sim. É isso aí. Manda lá. E, bom, entrando um pouco nesse assunto agora da reforma, a gente sabe que tem vários pontos polêmicos, como tu disse, tá sendo feito estudos, até pelo CFC foi feito um divulgado recentemente, os impactos que vão ter isso, até pro contador em si, né? Porque nós que vamos ter que fazer toda essa transformação, essa transição que vai acontecer. Então a gente tem que entender muito bem desse assunto. Mas até então se discute no mercado que não dá para ver, vai ter muita mudança, tem alguma linha central
que tu sabe ou que tu julga que não vai mudar e para que a gente possa discutir, cara, isso aqui é um caminho que vai ser seguido, eles vão tentar, é uma linha matriz que não vai ser alterada, para que a gente possa ter pelo menos uma certeza nesse mundo de incertezas que de mudanças podem acontecer? Muito bom. E isso me ajuda a te responder a pergunta anterior. Sim, a partir do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Então, hoje, nós temos a apuração de créditos e débitos prioritariamente para as empresas do lucro real. Né? E temos para as indústrias e o comércio em si, né? A compra e revenda, quando a gente fala de ICMS especificamente. Então, ela é uma conta relativamente mais fácil hoje de ser feita por essas empresas. Mas todas as empresas que estão no Simples Nacional e no lucro presumido hoje, praticamente vão operar como se estivessem no lucro real. Porque elas vão ter que apurar todos os seus créditos o mais rápido possível. Porque senão, no mês seguinte, a guia delas vai ser cara. Porque elas não vão ter créditos para compensar com os débitos das vendas. Então esse controle passa a ser muito rigoroso, vai ter que ter nota de tudo que compra, porque senão não vai se creditar, vai ter que ter muito cuidado em relação ao equilíbrio de folha com os PJs, porque o PJ dá crédito, mas a folha ainda não. Embora tenha uma emenda, depois a gente fala disso, né? Como dar crédito sobre folha, mas é uma ninharia, 2% da folha. Não serve para nada, na minha opinião. Né? Mas o fato é que tem lá, né? Nesse momento tem. Então o grande ponto da reforma tributária é a sistemática de créditos e débitos. Então é todo mundo operar contabilizando tudo o mais rápido possível e sabendo o que vai ser gerador e o que não vai ser gerador desse crédito. Mas essa não é a grande polêmica hoje que acontece na parte tributária, que é saber o que de fato tem crédito ou não? Isso vai continuar essa polêmica então? Ou vai ser mais objetivo? É isto aqui que tem e não me chora além disso aqui que tu não vai conseguir, entendeu? O famoso conceito de insumos. Os conceitos... O objetivo não vai ser, né? Mas... é bem melhor, de verdade, né? Porque o conceito agora é de crédito amplo. Então, tudo vai dar créditos, em teoria, que você adquiriu de quem tributou. O racional é esse. Se foi tributado na etapa anterior, gera crédito. Se não foi, não gera. Então, folha foi tributado na etapa anterior? Não gera crédito. Simples Nacional foi tributado na etapa anterior? Não integralmente, parcialmente. Então, gera o crédito parcial, porque é só o correspondente àquela alíquota do IVA. Lembrando que IVA aqui é a somatória de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS. A junção dos dois, né, que vai nos dizer que, na verdade, é uma junção de 3 alíquotas, que é a junção da alíquota municipal com a alíquota estadual da UIBS e depois a alíquota federal no CBS. Então, 3 alíquotas somam 2 tributos que juntos se chamam IVA. Só aí a gente já complicou pra cacete, né? Vamos combinar, né? Essa é a minha Surgiu dúvida. uma nova substituição tributária. É mais ou menos. Então, assim, o crédito é amplo, tá? De verdade. O que está fora do crédito? Pessoa física, o que não foi tributado na cadeia anterior e consumo pessoal. Agora, o que é consumo pessoal? A água que nós estamos consumindo aqui é consumo pessoal ou ela é parte do programa e ela vai ser geradora de crédito? Quem vai dizer isso? O Rogério aqui vai dizer que é parte do programa. É parte do programa, Rogério? Olha, já surge um entendimento novo sobre o conceito de insumos, né? A briga começa novamente. É que aqui não é mais o conceito de insumos. Então, desmistifica isso. Nós tiramos esse véu, né, que existia sobre os itens para a gente dizer se é ou se não é, classificar ou não é, ou não classificá-lo, né, naquele caso para o nosso crédito não ser glosado. Agora a pergunta só é consumo pessoal e foi tributado antes ou não? São só essas 2 perguntas que a gente tem que responder. O desafio do consumo pessoal você vai comprar um celular na tua pessoa física ou na tua pessoa jurídica? Porque na jurídica dá crédito, na física não. O carro que você vai comprar, pode ser qualquer carro ou você vai ter um carro limitado e aí ele pode ser objeto de glosa pela Receita Federal? Então, essas perguntas do que vai ser caracterizado como consumo pessoal não está muito próximo do que é hoje. Sim. Né? Daquilo que a gente já pode emprestar de conceitos do IR e da CS. Né? E nesse momento a gente pode falar que lucro presumido acaba. Eu aposto bastante nisso, de verdade, há bastante tempo, inclusive. Né? Em todas as PECs, exceto a PEC 7 do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o presumido acaba. Porque só vai valer o presumido, de fato, para quem tiver muito lucro. Certo? Porque senão, PIS e COFINS era cumulativo no lucro presumido, é cumulativo no lucro presumido, muito vantajoso. Muito melhor para muita gente 365 do que 925, é verdadeiro? É,
Por isso que há empresas, inclusive, que segregam, né? Várias empresas no presumido, ao invés de ser uma no real, para não estourar a faixa do faturamento de 78 milhões. Então, o lucro presumido, não existe mais essa grande vantagem dele da cumulatividade. O Simples Nacional também vai ser prejudicado, porque o Simples Nacional ele vai poder optar pelo regime de tributação de créditos e débitos do IVA, que é o sistema normal, o regime normal de IVA, ou unificado no Simples. Mas unificado no Simples não dá crédito. Então, se ele vender para pessoa jurídica, ele vai ter que optar pelo IVA por fora. Mas o quanto ele compra, gera crédito ou não gera crédito? Todas as empresas do Simples Nacional vão precisar fazer planejamento tributário. Todos os anos. Hoje elas não precisam. Mas olha que interessante isso, né? Porque eu que atuo bastante nessa área tributária, tenho bastante alunos, e hoje, uma grande objeção desse mercado, eles estão entendendo que a tributação vai ficar de uma forma tão simplista que eles perderão espaço no mercado. E isso é uma visão que os empresários estão achando também. Até uma pergunta que eu te fazia assim. Falso. Como será Não vai esta ser nova apuração de impostos de uma empresa de contabilidade ou de uma empresa, enfim, em geral, em relação ao que tem hoje, né? Ela é mais complexa, ela é mais fácil, enfim, porque é exatamente a visão de que agora tudo vai ser simples, numa guia, tu gera tudo e tá tudo pronto. Seria lindo, né? De verdade, mas não vai ser assim. Não, isso é no mundo rosa da Barbie. Vai ser assim. E lá existe esse tributo único, lindo, automático. No Brasil, nós não temos nenhuma visibilidade de que a gente vai chegar nisso. Importante dizer que muitos países trabalham com uma sistemática tributária parecida e ainda assim tem contabilidade, tem tributarista, tem discussão judicial. Então isso não acaba mesmo. Eu acho que não é Tranquilos ponto... aí, contadores e tributaristas. Não vocês vão ter é, emprego vão ter durante emprego, muito tempo. Desespero. Não é. Estive em vários eventos de tributaristas e contadores na semana passada e todos dizendo, pelo menos 10 anos a gente tem emprego. Não, de verdade, eu acho que a gente tem emprego e tem muita coisa para ser feita pelos próximos 100 anos. Com Parece que facilidade. amplia o mercado, né? Porque o Eu Simples, tenho ele é um cara... convicção de que amplia o mercado. Mesmo. O Simples, ele era um público mais limitado, talvez, para você fazer um trabalho ali de planejamento, enfim. Sim. Existia um time, um momento certo de você fazer isso. Pelo que você está falando, agora não, né? Não, Agora vai se a ampliar. empresa nasce com planejamento, né? Precisa. Ela vai ser uma necessidade para ela. Hoje não é. Muito legal isso. Hoje não é. Então, só isso nós temos 5,5 milhões de planejamentos tributários a serem vendidos todos os anos, que hoje não tem. Então, na minha análise, o mercado ele cresce para a contabilidade, ele cresce para o tributarista a partir desse momento, e não só na transição, pós-transição também. Porque nós vamos ter alíquotas diferentes na composição entre estados e municípios. Nós vamos ter tributação do destino. A tributação ainda vai ter que ser apurada, ela não vai ser automatizada. Fala-se bastante de que a tributação vai ser numa sistemática, isso o Raul ele fala muito, que é a seguinte sistemática. Nós aqui compramos a água, compramos o copo. Nesse momento em que nós compramos isso, nós recolhemos o tributo, o vendedor recolheu o tributo no pagamento. Então a gente passou o cartão, ou pagamos o boleto, foi lá R$22,50, foi para a conta do governo para recolher o tributo, mas e o crédito? Não, o crédito ele te devolve na conta daqui 30, 60 dias. Aí não tem mais apuração, não tem mais guia, não tem mais necessidade de nota, não tem mais nada. Seria lindo se fosse assim, de verdade isso acabaria com o nosso trabalho, né? Sim. Muda completamente. Sim. A gente vai viver de contabilidade, não de tributário, certo? É isso aí. Qual é a probabilidade disso acontecer no curto prazo? De verdade, é nenhuma. Primeiro, não está escrito isso na PEC 45. Nós não temos uma sistemática simples de pagamentos no Brasil, porque ela envolve cartão de crédito, parcelamento, boleto bancário, PIX, transferência, nota promissória, promessa por e-mail, contrato, tudo. Né? E outra, nós sairíamos uma tributação majoritariamente em regime de competência para regime de caixa. Exato. Quem sustenta isso? Porque vai mudar a dinâmica de arrecadação. É isso aí. Então, não vai acontecer isso no curto prazo. Não vai. Então, 10 anos, 15 anos, estamos garantidos. Estão garantidos. Tamo E garantido. Lucas, aproveitando, uma coisa que sempre tem polêmica quando a gente posta no Portal Contábeis é sobre essa dificuldade de falar de alíquota do IVA, do IVA. Agora, por que vamos deixar isso para depois? Porque eles não sabem. Né? De verdade, não existe essa conta do quanto a alíquota deveria ser para manter a neutralidade. Essa é uma palavra muito importante, é um princípio novo que entra para o nosso sistema tributário. Entra na Constituição Federal, né? Lembrando que é uma emenda.
Nós estamos falando, né, de uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional. Então a gente vai fazer uma alteração do sistema tributário inteiro. Muita gente tem chamado, inclusive, não de reforma. Eu chamo de deforma, carinhosamente, né? Mas a verdade é o seguinte, reforma é quando você melhora a tua casa. Vai lá e muda o quarto, muda a estrutura, é uma reforma. Aqui não é uma reforma, aqui nós estamos demolindo o sistema tributário e construindo um novo. Então, assim, é tudo novo. Tudo novo gera muita demanda, muita consultoria, muita dúvida, inclusive, vale lembrar, né? Mas alíquota, não se sabe ainda qual é a alíquota para que se mantenha o mesmo valor de arrecadação. Isso é o que eles estão chamando de neutralidade. Então, imaginem vocês que a indústria que tem hoje lá, você vai comprar lá, Lucas, a sua Ferrari, né? Que você estava me falando, Claro, aí a então F12, encomendei. né? Que você encomendou e tal. Veio pra São Paulo pra 2 olhar anos até. para Sim. chegar. Veio pra olhar e tal? 2 anos Não, pra chegar. só isso? Você 2 anos conseguiu e em meio. 2? Caraca, pagou um belo ágio, Anderson. Pagou um belo ágio. com A sua certeza. chegou em 2 anos e meio? Não, foi? não, a minha não O é. Lucas disse que hoje está chegando um carro para ele aí, que ele está 2 anos Não, esperando. Nós estamos tentando descobrir qual é. A gente não Esse, sabe. Lucas. Aham. Mas o grande ponto, Lucas, você tem qual carga tributária hoje? 40%, 45%, 50% na indústria, em alguns itens, né? Outros 30%, 35%. Então, essa é uma alíquota desconhecida. De fato, isso é muito ruim. O consumidor tem que saber a alíquota. Então, a indústria, a tendência é que qualquer alíquota seja menor do que o que ela tributa hoje. Fato. Mas e os demais? Quem vai pagar a conta? Porque se é um reequilíbrio e eu preciso neutralizar, o princípio da neutralidade é alguém vai ter que pagar mais caro. Nós, os advogados todos, os contadores, os E médicos, quem for pagar mais caro vai os gritar. engenheiros, todos vão pagar mais caro. A construção civil vai pagar mais caro, as empresas de limpeza e conservação, as empresas de vigilância e segurança armada, todos esses vão pagar mais caro. Ou seja, de verdade, a única certeza que se tem é que para a indústria é melhor. E para os demais, há dúvidas se vai ser melhor ou pior. Então, a alíquota que se fala, e o estudo que foi feito pelo Ministério da Fazenda, é uma alíquota de 22% a 27%. Eu acho improvável que a gente passe de 28%, 29%, porque seríamos a maior alíquota do mundo. Mas o reflexo econômico, ele não vai ser imediato. Por exemplo, assim, hoje um contador paga, sei lá, 15% de imposto, vai pagar 25% de imposto a partir de uma reforma. Mas como a indústria vai diminuir, o custo de vida não diminui para ele também com o aumento de imposto, afinal, uma parte da economia acaba reduzindo o valor de venda também pela de redistribuição da reforma? Teoricamente, sim. O problema é que na prática a gente não sabe o reflexo disso nos preços. Se a tua tributação cai, você vende mais barato? Não, aumenta a margem de lucro e azar. Depende do mercado. Vai depender, né? Vai depender do mercado. É. Então isso ainda é uma incerteza. Por isso que a transição é longa. Porque ela é uma transição quase que insignificante no primeiro momento. Então lá em 2026, parece lá, né? É amanhã, 2026, só para lembrar, né? Tá todo mundo, tem um monte de gente dormindo. Não, a reforma tributária é muito longe. Não, é amanhã a reforma tributária. Vai ser aprovada. Este ano ela vai ser aprovada, com certeza. Do jeito que estiver. Do jeito que estiver, Isso eu inclusive. Ano que vem a gente já começa a preparar sistema, mudança das obrigações acessórias, refazer precificação. Tem que mexer em tudo. Tem que mexer. Porque alguns vão ficar mais caros, outros vão ficar mais barato. A indústria está dando pulo de alegria. Que vai vender mais, fica mais barato também, não vai? Então pode ser que melhore a economia? Pode. Vai ter um reflexo no PIB positivo? Sim, pode ser. Tudo isso não está fora de cogitação. A gente acredita que a reforma ela é boa. Mas há muitos pontos ainda a serem melhorados no texto. Deixa eu perguntar, em relação à guerra estadual, né, que deu uma polêmica, tem governador detestando e botando a boca no trombone, outros elogiando e tal. Como é que funciona essa distribuição, né, que centraliza na federação, depois distribui, acaba com a guerra estadual atual ou não? Acaba porque encerram-se os benefícios e incentivos fiscais. Isso é positivo para a economia, no teu entendimento? Vou deixar ele falar Essa primeiro. falta de liberdade de trazer empresas, Tem estados que só existem por conta dos incentivos. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto que Então eu eles fico vão perguntando. deixar de existir se não tiver mais o incentivo? Aí existe uma teoria de compensação para eles. Mas a compensação dura até quando? E como vai ser? Isso está regrado Já tá? essa compensação. Sim, tem um fundo, tem valores definidos, tem correção. mas por um tempo, né? Vamos pegar Não, isso Aí é é definitivo. contínuo. Uhum. Vamos trazer um exemplo prático aqui. O e-commerce, por exemplo, é um público que eu atuo bastante forte neles.
Cara, Minas Gerais estourou de empresa do e-commerce indo pra lá, depois criaram os regimes especiais. Sim. Ninguém ouvia falar de Extrema. Hoje, Extrema cara, você achar um cantinho Extremamente lá... falada. Extremamente falada. Cara, um cantinho lá é 10 mil de aluguel. Sim. Qualquer buraquinho lá é desconto de aluguel. Movimentou a cidade, gerou emprego e tudo mais. Cara, vem uma reforma tributária, tira o benefício fiscal. A galera está em Extrema por quê? Porque é próximo de São Paulo. É um centro logístico muito mais simples. Então, o São Paulo, por ser esse tamanho todo, tudo funciona de forma um pouco mais rápida, tem toda essa mobilidade. Isso não vai incentivar as empresas novamente? Vem todo mundo para São Paulo? Pode incentivar. Por isso que existe a transição, então ela é longa, né? Os benefícios não acabam amanhã, né? Eles têm o prazo todo deles ainda, existem as compensações. No tempo, em teoria, isto vai ser equalizado. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. Você tem municípios que não tem nenhum atrativo. Então, por que as pessoas vão ficar lá? Por que as empresas vão ficar lá se há mais educação, por exemplo, em São Paulo? Se há mais mão de obra qualificada em São Paulo? Existe uma teoria contraponto, né, a essa destruição com o fim dos incentivos e benefícios fiscais. Estes municípios, esses estados, vão ter que investir em quê? Se eles não tiverem mais a arma do benefício do incentivo fiscal. Eles vão ter que investir em formação de pessoas, eles vão ter que mexer na infraestrutura para que as estradas sejam melhores, eles vão ter que investir no sistema fluvial, eles vão ter que investir em ferrovia, eles vão ter que investir naquilo que atrai as empresas porque é bom para elas e não porque o tributo é menor. Então, isso também é importante a gente olhar, né? Porque Mas é o tem uma contraponto. tem uma timeline aí, né? Tem uma timeline. E outra, cadê o dinheiro para fazer isso? Exato. E Isso. precisa da arrecadação, né? E, Lucas, Precisa uma da pergunta. arrecadação. Tá, Lucas, resolve o problema que tu tá lá no Senado, cara. Tô botando o problema pra nós, resolve, tu tá Esse lá. certamente é um dos maiores problemas, mesmo, né, em relação à reforma tributária. Porque é a grande guerra entre os estados e os municípios reduziu-se, né, com a mudança que a gente teve da Lei Complementar 116, né? Porque agora nós temos só o 2/5. Não dá mais para ser menos do que 2, né? Mas entre os estados ainda, essa grande competitividade que se criou com base em tributo, ela está há muito tempo. Tem empresas que se instalaram em determinadas regiões e investiram bilhões lá. Catarina, Espírito Santo, por exemplo. Zona Bahia, Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Então, você tem ainda muito a ser obtido de resultado dessas empresas que pode ser prejudicado, sim. Ah, mas vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Era para ser 100 anos, não 20. Então, isso ainda é um ponto a ser amplamente discutido. No momento que começa a ser onerado o imposto das empresas, automaticamente elas estão estudando outro lugar pra ir. Então, é rápida. Não há dúvida. É rápida a mudança no momento que ele estiver doendo no bolso, cara. São milhões que a gente tá falando em cada empresa. Só lembrando que aí, na teoria, a tributação vai ser igual, né? Não vai ser bem igual, mas ela vai ter alíquotas muito próximas. Pra não motivar isso. Para não motivar isso. Então, não é que vai ser mais barato ir para São Paulo porque o tributo é menor. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, eu vou para São Paulo porque o custo de vida é mais baixo, o custo de instalação da empresa é menor ou maior, tem mais gente disponível, menos gente disponível para trabalhar. Fatores. Os outros fatores econômicos vão pesar muito mais do que o tributário. Porque o tributário vai ser neutro. Custo logístico. O tributário é neutro. É o mesmo tributário aqui, o mesmo tributário lá. Custo logístico, custo com gente, custo com toda a infraestrutura daquela empresa. Se não tem estrada para chegar naquele estado, naquele município, ele vai ficar fora do mapa. Que ninguém vai querer se instalar lá. Sim. Agora é como montar essa estrutura para que esses municípios fiquem... Sem dúvida. Mas isso é uma coisa atrativos, definida né? já, né? Vai ser assim, né? Equilíbrio tributário. Vai ser assim. E vamos ver o que vai acontecer. Vai ser assim. que outro ponto também, né? Nós estamos falando 10 anos. Cara, obviamente essa reforma, eu acredito nisso, né? Que ela vai ser aprovada, seja faltando peças ou não, ela vai ser aprovada e vai mexer nesse buraco com ele andando. Isso é fato. Sim, muita coisa ficou para a lei complementar. Mas vai ser discutida depois. Durante esse período também, há possibilidade de troca de governo. Sim, E aí que há novas mudanças. sem dúvida. E aí a gente começa a bater em teclas que... O que a gente segue, né? Sabendo que coisas que vão poder mudar no decorrer. Mesmo no novo governo, eu acho improvável que a gente tenha mudança, tá? Depois disso. Porque fazer uma mudança Desse tamanho.
patamar, assim, na Constituição Federal, como está se fazendo agora, não é simples, é bem difícil. Porque isso envolve municípios, envolve os estados, envolve toda a estrutura, né, de deputados, de senadores. Então você tem um nível de complexidade muito grande para se chegar nisso de novo. Tanto é que a gente está há 50 anos discutindo reforma tributária. Sim. Né? Então não começou ontem, né? Não. Então, Estou há 21 anos na área e escuto isso você todos os escuta anos. isso todo ano e não acreditava, Não né? Como acreditava, exatamente. ninguém acreditava. Então é um fato que é improvável que o novo governo venha alterá-la. Né? Pode ter mudanças na lei complementar, mas na Constituição Ainda não. é improvável. E, Lucas, você comentou que alguns países já adotam o IVA, né? E a gente consegue ter um parâmetro, uma comparação do como foi o impacto lá para saber se foi melhor ou pior para a população e como vai ser aqui no Brasil? Sim. O IVA ele é uma sistemática muito mais justa, de verdade, e ele tem um efeito na economia e um efeito social, em geral, positivo. Isso é o que se vê na maior parte dos países. O nosso desafio é a tropicalização do IVA, porque IVA é IVA, Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, não. No Brasil é a somatória das duas alíquotas de IBS mais a alíquota de CBS, que podem variar por município. Opa, mas se é por município, então quer dizer que eu vou poder ter 5.569 alíquotas. Já pensaram nisso? Verdade. Mas eu já ouvi como resposta, mas pelo menos só vão ser 5.569 alíquotas. Hoje é muito mais do que isso. Porra. Mas... Vamos colocar 3 alíquotas, vai? Escolhe qual que você quer. Entre 3 é melhor do que 5.569. Senão vai ter um estado que vai dizer, no meu é 27,02%. Por causa da cabala. Porque na soma do... Porra, peraí, né? Não dá para ser assim. Então a gente tem que criar um limite para que essas alíquotas não fiquem tão variáveis. Porque senão a gente vai viver outro cenário... Tu está lutando por isso também. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é bem importante, não é? E o que foi feito? O que acontece nos outros países, tá? Na maior parte dos países, certo ou errado, eles têm 3 alíquotas de IVA. A alíquota padrão, a alíquota reduzida sobre aquilo que eu quero estimular ou que eu preciso apoiar a sociedade, cesta básica, saúde, educação, etc. Eu tenho a alíquota padrão, que é o geral, e a alíquota majorada, que é o que eu quero desestimular, que tem um caráter extra fiscal. Que é o quê? O tal de chamado imposto do pecado que eles estão falando. imposto Aqui. Aqui seletivo. nós não colocamos o IVA majorado, nós criamos um novo. Imposto seletivo, é. Pra que simplificar Nós somos se dá diferentes. pra mais ou menos? Brasil é Brasil, né, pô? Brasil. Como é que vai chamar um negócio de imposto do pecado? Imposto seletivo, imposto seletivo. Imposto pecado é um nome Oficial, carinhoso. é. Mas que um deram, nome né? carinhoso, mas que nome carinhoso. Pro Estado laico, né, cara? Isso tudo é pecado, né? Maravilhoso. Que Tá, mas pecado enfim, é esse, né? Seria esse, imposto seletivo. Imposto seletivo é o majorado, né? Então eu pego aquela alíquota de IVA e digo, para estes itens, acrescenta. Por dentro, cumulativo. Ué, mas peraí, não complicou de novo, então? Volta de novo as discussões jurídicas. Ué, mas peraí, não era para trocar 5 tributos e simplificar, reduzir o número de tributos? Nós vamos trocar 5 por 3, não é? Porque é IVA, o IVA que é o IBS mais a CBS, mais o imposto seletivo e mais um tributo possível dos estados criarem, que ainda está lá, que a gente tem que lutar para tirar. Nossa. Então são 4 tributos, 5 por 4. Já crio mais um, vira 5 por 5. Pois é. Cara, a gente começa a perceber que talvez a aprovação da reforma, ela vai falar assim, ó, tá aqui, esse é o IVA. E talvez daqui a pouco não exista mais um IVA. Pelas possibilidades de opções que vão ter dentro desse mercado. Criaram um nome bonito que Tão unifica, tentando- mas na verdade dentro dele tu tem várias apurações pra formar Pois é. ele, né? Então quer dizer... Exato, e aí você tem as exceções, né? Você tem as com alíquota reduzida, que estão lá reduzidas em 60%, insumos agropecuários, por exemplo. Então, existem ainda os grandes pontos. Mas só para concluir tua análise aqui. Então, o IVA nos outros países você tem o reduzido, o padrão e o majorado. E a sistemática de créditos e débitos, ela é perfeita. Porque imposto sobre valor agregado é o seguinte, o que agrega valor ao produto? É a junção entre o que eu coloquei de marketing para poder vender mais caro. Agregou valor, não agregou? Sim. Agregou? Sim. A mercadoria que eu usei, o insumo que eu usei na matéria-prima que foi colocada ali, o trabalho das pessoas.
Então, IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é tudo que eu agrego valor. Como no Brasil as pessoas não vão tributar IVA, nos outros países elas não tributam INSS, elas tributam IVA. Então a pessoa física também tributa IVA. Então ela também é geradora de crédito, porque o trabalho dela dá crédito de IVA, logo ela quer tomar nota de tudo. Sim. Para ela reduzir a tributação dela. Então você desestimula a sonegação fiscal. Isso aí. Que é uma das crenças dessa reforma tributária, que aumenta a base de arrecadação, porque não vai ter sonegação fiscal. Vai ter sonegação fiscal ou não vai ter sonegação fiscal? Você prefere comprar a água é com nota ou sem nota, doutor? Vão te perguntar isso. Porque é 25% mais caro se for com nota. Sim. Será que vai acabar mesmo a sonegação fiscal ou só nós vamos mudar a sonegação de um lado para o outro? E você acha que é natural a próxima reforma ser a do imposto de renda? Não é só natural, ela é obrigatória, na verdade, né? A própria PEC 45 exige que ela seja apresentada em 180 dias. Então a gente vai ter uma reforma necessariamente do imposto sobre a renda e sobre patrimônio. Eu ia entrar nessa polêmica da questão da tributação dos lucros, né? Que o pessoal tá... Vem, isso é muito polêmico, né? vem, E aí com tem certeza. países que já tributam o lucro há muito tempo, mas é bitributação, porque eu vou pagar imposto na empresa, vou pagar imposto no lucro que já tá saindo, né? Que hoje é isento. Como é que tá saindo? Vem é certo, mas vai ter essa compensação na alíquota, né? Ainda bem que ele é comediante, né? Ainda bem que eu posso falar esse tipo de coisa, Você pode né? falar esse tipo de coisa, não tem problema. Boa. Então, olha só. O que acontece? De verdade, a maior parte dos países tributam distribuição de dividendos. Isso é real. E vou explicar o Paraguai. O Paraguai é um ótimo sistema tributário. O Paraguai tem IVA. O colaborador, a pessoa física, tributa a IVA, inclusive, então ela quer se creditar. Só existe uma alíquota no Paraguai, é 10%. Então, tudo você tributa entrada e saída, muito simples. E a distribuição de lucros, como é que ela funciona? Você oferiu lucro, 10%. Distribuiu, mais 5%. Distribuiu para o exterior, mais 5%. Então, ela pode ser 10% ou ela pode ser 20% ou 25%. Tem algumas outras condições. Mas qual que é o racional disso? Se você tem 10% tributando na empresa e teria, hipoteticamente, 15 ou 20 tributando quando mandar para sua física e distribuir, você vai querer reinvestir na empresa, não vai? Sim, tu quer manter Você quer manter o dinheiro lá, é mais interessante, é muito mais vantajoso, continue investindo na sua empresa. Bonito, nobre, não é assim? E isso faz sentido. Você quer mandar para outro país, então você vai tirar o dinheiro daqui. Então aqui eu te tributo mais. Então eu desestimulo que você tire da empresa e desestimulo que você tire o dinheiro do país. Isso é inteligente. Sim, muito E isso é inteligente. No Brasil, como que provavelmente será? Vamos ter uma pequena mudança de alíquotas, lógico, mas vai aumentar a carga, sim. Então o objetivo é sair dos nossos até 34% com uma majoração que deve chegar a 40%. Né? Esse é o mais provável. Por que quê? vai ter de carro e casa de empresário dentro das empresas. Mas aí não pode, né? Porque nesta reforma na PEC 45, se for de uso e consumo pessoal, não pode. Mas a gente vai dizer que não é, né? A gente vai ter que discutir que não é. Vamos ter que Porsche, judicializar. O Porsche é Olha aí. necessário para a empresa. Fundamental. Fundamental. É o conceito do item, vai voltar, né? Se é pessoal, não é. É. Cara, agora me Sem diga uma coisa. Dentro de tudo que você viu, você viu alguma coisa assim, algum setor específico ou algum ponto aonde vai ser... Cara, vai ser horrível para esse setor. Vai ser péssimo, esses caras vão quebrar. Você viu algum ponto nesse sentido na reforma? Prestadores de serviços que vendem para Simples Nacional e para pessoas físicas vão pagar mais caro. Ponto. Simples Muito assim. mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Porque se você tem hoje uma tributação, vamos pegar a Ele tecnologia. não vai te pegar daquele que precisa pagar menos. Esse cara, ele tá... Como é que é a história? Pois é. Eu vou dar pros grandão benefício e tiro dos menores que estão recém começando. É isso? Essa é uma das grandes discussões nossas. Por quê? A reforma quer neutralidade. Neutralidade para quem? Só pra quem tem mais dinheiro. Não, Os neutralidade é para grandes. ninguém. A neutralidade é da arrecadação. Sim. Da Ela quer arrecadação, simplicidade. Simplicidade para quem? Se o Simples Nacional vai ter que apurar tributo e o presumido como se tivesse um lucro real. Eu adoro isso. A Reut vai ganhar mais dinheiro. Te respondendo a primeira pergunta que você fez. Porque todo mundo vai ter que usar a nossa solução. Porque vai ter nota, documento o tempo inteiro precisando de crédito. Acho que ele é meio suspeito pra estar nessa É, reforma. então, não vai ser um carro só que ele vai comprar, gente. Tem conflito de interesse aqui. É bom? É bom!
Ele vai comprar 2 carros agora, gente. Teremos que fazer um baixo assinado? Tá, mas sim, E muito pelo contrário. Pensa que o microempreendedor... que o Simples tem que ser diferente, viu? Porque o Simples Nacional, e isso é um tiro no pé, né? Falando do meu negócio, falando da Reut, mas o Simples Nacional, de verdade, ele tem que ser beneficiado na sistemática dele. Não pode ser só na carga. Não faz sentido, porque essa empresa é menor, ela não tem condições de contratar os melhores profissionais, ela vai acabar onerando o contador dela, que não sei se ele vai conseguir colocar isso no preço. Aí os escritórios de contabilidade vão fazer o quê? Vão reduzir a sua margem por conta disso? Ela tem que ter uma estrutura mínima para poder performar no mercado, né? Exato. Então, isso é uma revolução para a classe contábil, porque se tu analisar hoje os escritórios que optam por apenas atender Simples Nacional, pela simplicidade de apuração, entre aspas, né? Mas se tu começa a tornar ela complexa no nível de um lucro real, tu começa a ter necessidade de uma estrutura diferente, de preço diferente, Exato. E tudo muda. E por que estão se falando tanto que o Simples nada vai mudar? Isso, eu não sei se você está ouvindo isso, mas está todo mundo Esse é o falando. discurso. Real e presumido muda, mas o Simples continua da mesma forma. Pelo que Continua. você contou aqui. Continua mas da que mesma você- forma. Desde que você queira optar. Porque lembre-se, tem opção. Se tem opção, tem planejamento. Se tem planejamento, ficou caro. Ponto. Esse é o primeiro racional. Optou pela sistemática de apuração do Simples atual unificada, continua tudo igual. É verdade. Talvez fique um pouco mais caro, porque a alíquota vai aumentar lá dentro. Mas continua tudo igual na sistemática. Mas as empresas do Simples vendem só para pessoa física? Elas vendem só para outras empresas do Simples Nacional? E as empresas do Simples Nacional que vendem para a indústria, que vende para grande empresa, não vai vender mais. Porque ela não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito. Vai gerar ninharia de crédito. Então ela vai ter que optar pela sistemática de IVA regular. Ela vai ter que fazer Pra poder tá no crédito jogo. e débito para poder estar no jogo. E isso é interessante, eu costumo falar muito nas palestras, né? Se você não faz uma empresa do Simples de forma de lucro real, você não vai nunca conseguir fazer realmente uma empresa de lucro Isso. real, né? Porque uma coisa é tributação, outra coisa Perfeito. é medir Gestão. a empresa, gestão. Contabilidade. gestão. E a contabilidade, contadores, né? Infelizmente, entendem que o Simples só faz a apuração dos dados e acabou, né? Então já é o momento de se preparar para essa mudança. Isso vai mudar fortemente a cultura de gestão empresarial no país, podem ter certeza. Hoje em outros países, inclusive se você pegar a Espanha, Portugal, né, os países europeus, que são exemplo em muitas coisas, não é o melhor modelo do mundo, mas não existe o melhor modelo do mundo. Como é que eles funcionam? O incentivo dele para micro e pequena empresa não está no tributo sobre consumo. Porque o tributo sobre consumo é de quem? É do consumidor. Então por que eu estou mudando para a empresa? Não faz sentido isso. É ilógico nossa sistemática do Simples. Ela deveria ser a mesma para o consumidor. O que muda é porque eu dou isenção do imposto sobre a renda. Eu dou isenção sobre o imposto sobre folha, porque isso me permite contratar mais pessoas para concorrer com a grande empresa, me permite pegar o lucro e reinvestir no negócio, porque eu não tributo. Sobre um período, umas condições de tempo e não condição de faturamento. Porque o Simples ele é um estímulo para que a empresa continue pequena. Se você ficar grande, você paga mais. É verdade. Verdade. Nos outros países, o Simples Nacional tem tempo. Você pode ser pequeno por 5 anos. E depois você não cresceu, você que é um péssimo gestor, desculpa. Agora você paga caro. E Lucas, o Anderson perguntou para quem vai ser muito ruim, mas e as isenções previstas? Quais são? As isenções elas são muito específicas, tá? Nesse momento, onde a gente tem setores que ou fizeram um bom lobby ou porque são realmente necessários para a sociedade. Como, por exemplo, o agronegócio. De fato é necessário, não é? Porque senão a gente não come. Então o agronegócio como um todo, a cadeia do agronegócio, ela precisava de um reequilíbrio. Não dá para pegar um setor que tributa hoje próximo a zero, o agronegócio é próximo a zero, tributa nada, e colocá-lo com uma carga tributária de 27%. Não dá. Nós vamos pagar o alface, ninguém come mais alface. Não, acabou a vida fitness. Acabou a vida Bom fitness. pra ti, né, cara? Que daí- Eu não ia sentir diferença nenhuma na minha vida. verdura, né? Olha aí. Desde que ele disse que não conhecia o que era mamão. Uau. Alguns meses atrás. Uau. É verdade, eu não tinha o hábito de comer fruta. O que que é isso aqui, pra mim foi mamão? novidade. O que que é Quando eu mamão? comecei a entrar nesse ritmo de come fruta, eu perguntei pra minha esposa. Um dia ela Que chegou é esse lá. negócio aqui? Um dia ela chegou com um negócio, apareceu um tomate. E eu comecei a cutucar assim, né? Eu falei assim, mas o Né? que é isso? Mas esse tomate tá mole. Ela falou, isso é um caqui. Muito bom, hein? Nossa senhora. Uau. Anderson, Super saudável, Uau. super Uau. saudável. Super saudável. Mas estamos mudando o hábito. A Neia tá mudando sua vida. No agro, ele gera impacto na cadeia como um todo. Então, muita coisa depende do agronegócio. Por isso que ele é tão representativo no PIB.
E ele está lá, nesse momento, com uma redução da alíquota de 60%. Ou seja, ele vai pagar 40% da alíquota que for definida. Seja ela de 25% ou de 27%, quanto for. Então, a gente sabe que o agronegócio vai ter um aumento de carga tributária de pelo menos entre 5% a 10% de aumento. O que é bem significativo, se você for pensar. Porque 5% a 10% muitas vezes não é a margem de uma empresa, de um negócio. E ainda, falando só um parênteses rápido de simplicidade, o produtor rural hoje faz livro caixa. Quem é contador de agronegócio? Vai ter que fazer controle como se fosse uma empresa, no lucro real, quando passar de 3 milhões e 800 mil reais de faturamento. Outra grande oportunidade, porque a gente que atua na parte tributária do agronegócio, a gente vê tantas pessoas físicas produzindo, que se estivesse produzindo de forma de pessoa jurídica, teria muito mais benefício, e isso ainda é um paradigma que tem no Brasil. Então, com certeza. Vai haver um mercado vai virar empresa. Imenso aí para o público contábil. Contador e advogado tributarista vai ter a melhor oportunidade da vida nos próximos 5, 10 anos. Olha aí, faz esse corte depois para divulgar. Escrevam. Viu essa frase que ele falou? Faz um corte. É isso. Coloque ads nisso. É isso. E, Lucas, última pergunta da minha parte aqui pra eu. Acho que o Lucas tá se coçando de perguntar. Outra coisa que o pessoal tá preocupado, né? Vai encarecer bebida alcoólica, o churrasquinho vai ficar mais caro, né? Esse imposto seletivo ou imposto do pecado, todo mundo tá falando. Já sabe mais ou menos ou não sabe nada que vai tributar mais? O imposto seletivo, eu digo que ele é quase um câncer hoje dentro da PEC 45. Ele é muito perigoso. Ele pode ser colocado no dia seguinte da aprovação da reforma. Ele não precisa respeitar o próximo exercício, então pode ser estabelecido a qualquer momento. Não tem nenhum parâmetro de alíquota, nada. Ele pode ser feito pelo Poder Executivo, a União. Então o presidente da República pode acordar e dizer que a água faz mal. Tem que ter imposto seletivo na água agora. Quanto? 40%. Senhor. Pode. O texto de hoje pode. Então essa é uma das nossas maiores brigas dentro do Senado, inclusive, para que a gente tire todos esses superpoderes do imposto seletivo. Porque ele se parece muito com o IPI, pelo seu caráter extrafiscal, mas ele coloca nas mãos de uma pessoa superpoderosa tomar decisões por toda uma sociedade. Sim. O que é que faz bem e o que faz mal? Numa conversa que eu tive com o senador Eurívisto Guimarães, que é o senador lá do Paraná, que é autor da PEC 46, que é uma PEC muito mais limpa, inclusive, do que a 45, ele disse, quem vai dizer se o carro agora mata mais ou mata menos? Porque aumentou o número de mortes de acidente com veículos, então tem que ter imposto seletivo, para a gente desestimular a venda do carro. Não pode ser assim. Ontem, numa conversa que eu tive, muito boa, com a senadora Margarete Busetti e os consultores do Senado Federal, a gente falou, isso tem que ser base de estudo. Então vamos fazer um estudo detalhado, profundo, embasado, realmente esse item faz mal. Vamos regulamentar, vamos descriminalizar a maconha. Ok, mas a maconha faz mal ou faz bem? Vamos fazer estudo. Não é alguém que diz se faz bem ou faz mal. E aí sim coloca-se o imposto seletivo, mas não de competência da União. De competência, pelo menos, que seja do Senado. Aí você tem uma discussão, você tem um embasamento, você tem uma representatividade para ser discutida. Então o imposto seletivo, ele ainda tá muito solto lá. Muito polêmico, e pouca gente fala sobre ele. Então. Pode ver. Parece carta na manga, né? Ele é uma cartada violenta de superpoderes ali. Então isso precisa ser mexido com certeza. Independente se ele vai se chamar imposto seletivo ou não, se ele vai ter superpoderes ou não, o fato é que nós teremos um aumento de alíquota naqueles itens que hoje já são aumentados, né? Esses vão ser... Você não... Exatamente. E talvez isso não deveria ter sido assim barrado no Senado antes de seguir? Na Câmara, você disse? Antes da aprovação? Na Câmara, melhor. Deveria, né? Mas como teve pouca discussão na Câmara, ela foi assim, quase que instantânea ali, né? Assim, o que a gente vê e que a gente entende é que... Você esperava que isso já ia passar? Não, de verdade não.
não imaginava que seria tão rápido. A reforma ela é, de novo, né, super necessária, isso é indiscutível. O Brasil precisa disso, né, precisa se posicionar para o mundo, inclusive, como um país minimamente sério na sua sistemática de apuração de tributos. Hoje não é. Né? Hoje nós somos um dos piores do mundo. É uma loucura, né? É uma loucura. Manicômio tributário. Exatamente. Então isso a gente precisa de uma mudança. Agora, essa mudança pode ser melhor, né? Sim. Essa que é a grande verdade e a nossa grande discussão. Então, eu elenco alguns itens críticos hoje da reforma tributária. O primeiro é o imposto seletivo, os superpoderes que ele tem, a falta de definições claras, a falta de restrições em relação à sua forma e às suas cobranças, os momentos, etc. O Simples Nacional, eu entendo que o Simples Nacional precisa de uma melhoria no texto, da forma como ele está, ele ainda coloca em risco a continuidade de muitas micro e pequenas empresas, que são as maiores empregadoras do país. Então não dá para a gente deixar o Simples ficar vulnerável. O Simples tem que estar protegido. Né? Ainda que a gente tenha várias críticas sobre o Simples, que existem, lógico. Né? O crédito sobre folha, não dá para falar do imposto sobre valor agregado, que as pessoas não agregam valor. Como assim? Isso não faz sentido. Ah, mas porque não é tributado na etapa anterior. Então tribute na etapa anterior. Então cria um crédito presumido sobre a etapa anterior. Jeito tem. Agora, dizer que uma empresa que substituir todas as suas pessoas por máquina vai tributar menos do que a empresa que tiver pessoas, pô, isso é um desestímulo ao emprego. Exato. Sim, com certeza. Não dá. Então a gente precisa corrigir isso também. Né? E além disso, são as questões dos incentivos e dos benefícios fiscais. Então são esses os 4 grandes itens aí da reforma em discussão. Qual é, assim, o intuito principal da reforma? Porque tudo que tu está me dizendo aqui me parece que vai continuar uma complexidade ainda no Brasil e não vai aumentar a arrecadação, porque não é o intuito, né? É manter a arrecadação atual, né? Mas digamos que diminuir não vai, porque senão o Estado já está, né? Diminuir não vai. Então o risco é que aumente. É manter ou O risco é que aumentar, aumente. né? Mas, porque hoje a gente sabe do custo Brasil de manutenção e também da falta de investimento, talvez por questão de insegurança em relação à tributação do Brasil, etc. Isso é muito oneroso. Mas com todas essas mudanças que vão acontecer, eu não estou vendo um reflexo prático de melhoria de fato. Tudo bem, algumas coisas de fato vão simplificar, mas vai continuar sendo um sistema complexo e com o mesmo nível de arrecadação. Não seria mais estratégico para o Brasil ter focado em outra reforma administrativa nesse momento? Porque qual é o intuito final da reforma? A reforma administrativa deveria ser deveria ser obrigatória antes de uma reforma tributária, porque a reforma tributária está relacionada à arrecadação. Então é arrecado para quê? Para manter o Estado. Mas quanto o Estado custa? Não sei. É isso. Então a administrativa com certeza deveria ter vindo antes, né? Mas não veio. Está aí. Vai ficar mais simples ou mais difícil a partir da reforma tributária? Na minha opinião, não é porque ela reduz ou aumenta as complexidades mudam. São outras. É o que eu comentei dos outros países. Os outros países não têm, então, tributarista, não tem contador, não precisa porque tem IVA? Não precisa, porque existe a complexidade. Eu falei há umas 2 semanas, mais ou menos, com um grande escritório em Portugal, eles queriam usar a nossa solução lá, e eu falei, mas você precisa da nossa solução em Portugal? Ele disse, você não tem noção de como que é isso. E aí ele começou uma lista de problemas muito parecidos com os nossos. Então não é porque tem IVA que fica mais fácil. Fica diferente. Mas ela é importante? Ela é importante por uma questão de conceito econômico, inclusive. Ela precisa ser feita. Da forma como ela está é a melhor forma? Para quem quer uma super simplificação? Para a indústria. Porque a indústria hoje ela tem que saber origem, destino, ICMS, ST, IPI, ela tem que entender a relação daquele item, se ele vai se enquadrar na NCMA A ou B, porque muda a carga tributária, a história do sonho de valsa, se é bombom, se é não sei o que, wafer. E assim vai. Então assim, você tem hoje, de verdade, um nível de complexidade, vamos falar em números, né? De 0 a 100, 100. Pronto. O sorvete que não é mais sobremesa, né? É o mais difícil. É o mais difícil para quem o 0 a 100? Para esta empresa em lucro real grande. Mas e para o pequeno, no lucro presumido que vende serviço? Qual é o nível de complexidade? Que dificuldade você tem hoje para apurar o tributo de uma empresa no Simples Nacional que presta serviço? Tranquilo. E que não revende mercadoria? Tem complexidade? Não. Não. Ponto. Sim. A empresa do Simples Nacional, por mais não simples que ele ainda pareça,
Tem dificuldade de apurar Não. Simples Nacional? Não, já tem um monte de apuração automática, inclusive. Então, não é complexo para elas. É complexo para as grandes. Olha um número interessante. No Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, você vai pegar lá 0,6% das empresas do Brasil são responsáveis por 60% da arrecadação. Então, se nós simplificássemos para 0,6%, 60% da arrecadação está resolvida hoje. A quem interessa a reforma tributária? A 0,6% das empresas do Brasil. Que doideira, né? Por isso que eu digo, é muito volume de mudança que vai renovar completamente a parte tributária brasileira para pouco... O efeito final eu acho muito pequeno, tu entendeu? Sim. Há uma série de projeções de efeitos econômicos, de crescimento do PIB. Ah, tem isso. Tem. Acredito, de verdade, tá? Que vai acontecer. Mas, de novo, tem um preço. Sim. E esse preço, ele vai parecer baixo por conta da transição. Sob o aspecto de custo tributário. Sob o aspecto de gestão, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários. Então vai ficar mais difícil por 10 anos. Não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais difícil. Que loucura. Por Nova melhor fase. ou pior que seja a reforma tributária. São 2 sistemas tributários. Foi tratado alguma coisa, algum ponto referente às empresas devedoras hoje, que ela tem débito? Isso segue o jogo ou isso nem entrou em pauta? Nem entrou em pauta. Isso é provável que a gente tenha algum refis, né, para essas empresas, mas o que se tem hoje são as previsões para as que são credoras, o que elas vão fazer com o acúmulo de créditos de ICMS, por exemplo, que tem lá, né, a possibilidade em se fazer depois, né, de 2033 ali, em 240 meses. Né, nós temos isso. O ressarcimento da diferença na regra de transição está na PEC para 2026, que ele vai ser ressarcido em 60 dias. Mas 2027 em diante não tem esse prazo. Vai ficar para lei complementar. Então pode ser que ele vire 6 meses, pode ser que ele vire 30 dias, pode. Então o ressarcimento, o crédito, ele está previsto, mas o débito não. Quem tem débito continua devendo. Boa. Muito bem. Estamos indo aí pra... A gente fica até tonto, né? De tanta informação. É muita Isso coisa. aqui daria o dia inteiro Fácil. de conversa. Estamos indo aí pra parte final do episódio de hoje. A gente vai pra um quadro agora, Lucas, chamado Sem Filtro. A gente quer que tu responda sem filtro. Fale o que vier na tua cabeça, independente... Você tinha que ter me avisado que antes tinha filtro. É... Verdade. Faltou essa parte. Agora é pra falar o que tu quiser. É o contribuinte mais pobre que vai acabar pagando imposto. E eu sou pobre e sou contra essa reforma. Não acredito que o contribuinte mais pobre vai pagar essa conta. Ele, pelo contrário, tem uma série de compensações no próprio cashback. Claro que ainda depende de regulamentação, de uma série de fatos ali. Mas o mais pobre ele tende a ter um reequilíbrio dessas contas dele com base no consumo que, na teoria, é reduzido na indústria. Logo, a mercadoria, o consumo final, tende a ficar mais barato. Legal. Vou deixar a reforma tributária para lá. Essas previsões servem só para aterrorizar. Isso é um crime. Isso é um crime falar isso. Né? Por quê? Porque não dá para deixar a reforma tributária para lá. A reforma tributária é uma realidade. Quem deixar para a última hora vai pagar o preço de chegar por último. Né? Essa que é a grande questão. Quem começa a se preparar agora, começa a entender a nova sistemática, começa a entender as oportunidades, as necessidades de levar isso para os seus clientes. Isso muda o jogo para melhor, não para pior, né? Então, imaginar que a reforma tributária ela está longe demais, que ela é utópica, que a gente não precisa se preocupar, é entregar na mão de poucos a história que nós viveremos no nosso país nos próximos anos. É a história dos municípios e dos estados. Por que eles estão discutindo algo que não vai valer agora? Porque um dia vai chegar. E o texto é de hoje, não o texto de daqui a 10 anos. E, Lucas, eu sou uma pequena empresa cheia de dívidas dos impostos tradicionais. Não vou pagar nada porque a reforma vai acabar com eles. Vão esquecer deles. Ilusão. Ilusão, né? Paga as contas, Paga, né? Por favor, gente, para de ficar devendo. Faz a gestão, né? A gente acredita muito nisso. Gestão do passivo, inclusive. Tem muita empresa grande que sabe fazer isso muito bem, não é? E o pequeno é que não sabe.
Mas se você for olhar, os maiores devedores são as grandes empresas, não são as micro e pequenas. Então, não pagar tributo pode ser uma estratégia. Sonegar tributo nunca deveria ser. Agora o quadro da saideira, onde tu só pode responder com sim ou não. E tu é advogado, então... Boa. Depende, difícil. não pode, tá? Depende ou não pode? Não pode. nós Vai não coçar, tivemos- vai coçar. Vai. Cara, É. nós tivemos um entrevistado, eu acho que conseguiu responder sim ou não, do início ao fim, assim, Não. sem querer justificar. O mais incrível. Tem a oportunidade de ser o Tem a primeiro. oportunidade de ser o Muito bom, primeiro. muito bom. Vamos tentar? Vamos lá, vamos Sim tentar. ou não, é simples, olha só a regra. Sim ou não, não tem nenhuma palavra depois Talvez. do sim ou do não, ok? Ótimo. Posso falar mais alguma coisa? Não pode. Não pode. Vamos tentar. Vou começar. O sistema tributário brasileiro atual cobra impostos desigualmente da população. Sim. Você acha o sistema atual efetivo? Não. A reforma tributária veio para melhorar a vida dos brasileiros. Não. A reforma tributária realmente vai simplificar a apuração de tributos? Não. No final das contas, o contribuinte vai ser beneficiado? Sim. Quase foi embora agora. Você acha que a alíquota do IVA realmente vai ficar abaixo dos 25%? Não. A ROT vai acabar? Não. O carro chegou? Não. Na minha mão, não. Foi muito bem. só com não. Na minha mão! Mas essa não tava, essa não tava. Essa não tava no script. É que o papel não Essa serve não pra tava. nada. Eu falei pra você. Ah, boa. Esse foi mais um Fecha Conta de hoje. Gente, muito obrigado aí por mais um episódio. Obrigado, Lucas, obrigado por ter gente. aceitado o convite Obrigado aí. a vocês. Foi um E prazer. vamos discutir na Nos divertimos reforma aí. muito. Valeu, galera. Valeu, Obrigado, Lucas. brinde. Um brinde. Viva! aí. Abraço. Valeu. Viva!